princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 ao 3. E aí tem em João 17:5 fala também: E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Isso foi Jesus falando, né? E Filipenses 2:5 ao 6 fala assim, ó: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. O tema da nossa interpretação de hoje é Desperte do Sono. Olá, meu nome é Nathan Raoni, eu sou cristão, casado com a Ana, pai da Luísa e da Maitê, filho do Edivaldo e da Niédia, e hoje eu tô aqui para falar com você um pouquinho sobre esse assunto para homens, né? Porque aqui o Bíblia de Homem, ele é um canal para homens que não foram treinados a ser homens de Deus. Espartanos, qual é sua profissão? E a gente vai fazer o modelo interpretação. Por que o modelo interpretação? Porque é algo que é uma leitura que eu fiz e eu senti do Espírito Santo aquilo que eu vou falar para você hoje. Então, pode ser que eu esteja aqui comigo algum teólogo, alguém que vai ter argumentos mais científicos, tecnicamente. Porém, o que eu vou dizer para você hoje diz respeito muito mais sobre a minha vida e os aprendizados que eu tenho tido ao longo da minha vida com também essa palavra, junto com essa palavra de hoje, do que propriamente dito só a parte técnica científica da palavra de Deus, tá? Porque a palavra de Deus também é ciência, não sei se você sabe disso. Mas deixa eu tomar meu cafezinho, são, olha, 4h38 da manhã, horário de homem acordar, mas eu não dormi, estava fazendo essa palavra. Também porque amanhã a minha esposa queria visitar a avó dela, e aí eu disse assim, bom, eu tenho que trabalhar. Se eu conseguir gravar antes da gente sair, então ela não vai sozinha com as minhas filhas. Não sozinha, né? Porque, enfim, ela vai com a irmã e com a mãe. Mas, eu não vou precisar ficar longe delas, né? Eu amo demais minha família. Vamos lá, voltando ao assunto aqui do tema, né? Quem estava no primeiro dia do universo? A resposta é óbvia, Jesus, né? A gente acabou de ler isso aqui. Qual motivo essa pergunta importa tanto? Bom, a primeira, tem dois motivos, né, principais. A primeira é que você precisa conhecer e entender quem vai te fazer despertar. Não sou eu, não é o Nathan Raoni, não é talvez essa palavra que você vai ouvir nesse dia de hoje, ou talvez seja, mas quem vai te fazer despertar é Jesus. Então você precisa conhecer ele e saber que ele já existia. E por que que você precisa saber que ele já existia? Porque se você vai escutar uma palavra de juízo, e essa palavra de hoje é sobre juízo, é uma palavra pesada, precisa entender que quem está falando essa palavra de juízo não é o Natan, mas é Jesus, que estava desde antes do mundo ser feito, pessoa, né, ao mesmo tempo Deus, que estava lá e que fez o mundo. Então ele tem histórico de vitória, ele tem track record, né? É por isso que você precisa saber. Jesus, ele se entregou na cruz para que você pudesse ter vida em abundância. Mas existem homens, e eu não estou falando que esse homem é você, porém, abra o seu coração para o que eu vou falar, mas existem homens que eles resolvem viver na miséria. E essa palavra não é sobre dinheiro de forma alguma, até mesmo porque eu não sou a melhor pessoa para te falar sobre abundância financeira. Mas essa palavra não é sobre dinheiro. A miséria do homem é no contexto bruto, né, da coisa ali, é sobre aquele homem que enxerga o copo sempre meio vazio, né, ao invés de meio cheio. A boa notícia é que Deus é misericordioso e ele não só pode, como ele vai mudar sua vida a partir de agora. Então abre o coração para você escutar essa palavra e vem comigo.
Em João 1,4,9, diz assim: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. É isso, se Jesus estava na criação do homem, Jesus tem a vida. E essa vida que ele tem, ao mesmo tempo, é luz, né? Traz luz para nós, para nossa vida. Então quer dizer que se eu estiver perto de Jesus, que é luz, eu não vou ser mais miserável. Eu não vou mais passar por dificuldades. E a resposta é sim e não ao mesmo tempo. Bom, sim, porque você não vai ser mais miserável, você vai deixar de ser miserável. E não porque estar com Jesus não significa não passar por tribulações ou dificuldades. Estar com Jesus significa ter esperança. Eu vou usar uma analogia e eu quero que você entenda, não levando para o lado ruim da coisa. Mas é uma analogia meio complicada, então presta atenção. Imagina que você está pilotando um navio, pilotando um barco, e você está no meio do mar, e está acontecendo uma tempestade na sua frente. Daí você está lá na sua cabine e você está dando as instruções de comando. Olha, bombordo, e isso e aquilo, abarroar velas. Sei lá se eu tô falando certo, né? O cara que entende de navio aí deve estar me julgando agora. Mas você tá dando os comandos e na sua frente, na sua cabine, na mesa da sua cabine, tem dois óculos e você pode escolher qual você vai usar. O primeiro óculos é o óculos do copo meio vazio. E aí, o que que esse óculos traz para você? Esse óculos, quando você coloca ele, você continua vendo trovões, você continua vendo raios, você continua vendo ondas enormes, tsunamis, furacão, você vê tudo, barco na sua frente tombando, a coisa virando e o trem pegando. Então, quando você coloca esse óculos, você só vê isso. E aí acontece uma coisa um pouco ruim. Você começa a ficar com medo, você começa a ter ansiedade, você começa a ter desespero, você começa a pensar na sua morte, você começa a pensar em várias coisas que não te levam para o seu destino final, que talvez seja chegar no cais. Então, esse óculos traz isso, é o copo meio vazio. Agora vamos supor que você ainda está na sua cabine e está rolando a tempestade lá fora. Só que você, em vez de pegar o óculos do copo meio vazio, você pegou o óculos do copo meio cheio. Aí você colocou esse óculos e agora? Continua tempestade, continua caindo raio, trovão, tsunami, barco virando na sua frente, furacão, continua tudo. E você fala, ué, mas então, pra que que eu coloquei esse óculos? É mais fácil eu ter pegado o outro, que eu já tava, né? Só que esse óculos tem uma diferença do outro. Esse óculos, ele te faz focar em você tá vendo tudo que o outro óculos mostra. A diferença é que lá no fundo você vê um raio de luz, um cortando assim, ó. Imagina uma tempestade torando e um raio de luz cortando bem lá no fundo, pequenininho. Você vê esse raio de luz. E aí você começa a pensar, poxa, olha lá, vou colocar o navio na direção daquele raio de luz. Porque se ali tem raio de luz, significa que não tem tempestade, não tem nuvem tampando o céu. Então eu vou colocar o meu navio naquela direção. E aí você começa a caminhar naquela direção. E é interessante, porque alguma coisa mudou. Não foi a tempestade. A tempestade continua rolando. O seu barco continua balançando para lá e para cá. Você continua, né, numa situação complicada. A diferença é que agora você tem uma esperança. E a sua esperança é esse raio de luz que está na sua frente. E você vai direcionar o seu barco para lá. Então você tem. E se você tem uma direção para ir, você começa a navegar.
Você não fica parado, você não espera a onda te engolir, você vai em direção ao raio de luz. E é exatamente essa a diferença de quem tá com Jesus e quem tá sem Jesus. Às vezes, você vai olhar e vai ter pessoas que vão estar, meu, com a vida parece que tá perfeita. Você olha no Instagram, a pessoa tem a vida dos sonhos, tem um carro dos sonhos, tem isso, tem aquilo. Mas se você pegar a lente e dar, você começa a ver que tudo aquilo que a pessoa tem não representa nada para ela, porque não traz a ela felicidade. Tudo aquilo que a pessoa tem, na realidade, só esconde uma situação de miséria. Então, meu amigo, homem, deixa eu te dar uma dica. Acorda, porque estar com Jesus significa ter a esperança de que um dia a tempestade vai passar, que o seu barco está indo na direção da luz e que a hora que o céu se abrir vai ser a melhor vista que você já viu na sua vida. A graça de Deus é maravilhosa. Ela toma conta do nosso coração. Então, estar com Jesus não vai representar para você que uma doença passou, que uma situação de dificuldade financeira passou do dia para noite. Mas estar com Jesus significa que eu tenho esperança. Minha esperança tem nome. A minha esperança tem CEP. O nome da minha esperança é Jesus. E o seu CEP é no reino. E a hora que Jesus te tocar, meu irmão, homem, a hora que Jesus te tocar, a hora que ele me tocar, eu tenho a esperança que eu vou levantar. A hora que ele me tocar, eu tenho a esperança que eu vou ser curado. A hora que ele me tocar, eu tenho a esperança que a situação difícil vai passar. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Agora que esperança resta para aqueles que não têm o autor da esperança consigo? Que esperança resta para essa pessoa? Me fala. Nenhuma. Homem, quando Deus te tocar, você vai ver a glória de Deus restaurando a sua vida, trazendo vida para aquele vaso que foi quebrado. Às vezes a sua negligência, a sua falta de atenção, às vezes uma decisão errada que você tomou fez com que esse vaso que você tinha nas mãos, essa herança, fosse quebrada, mas Deus, Jesus, traz esperança e essa esperança significa que pode ser restaurado. E Jesus não restaura pela metade, ele restaura por completo. Então, se você ainda não teve por completo a sua esperança preenchida, fique tranquilo, vai chegar. Mas para isso acontecer, você tem que tomar uma decisão. E caminhar com Cristo significa abrir mão do mundo, porque o mundo é morto. O mundo não te traz esperança, o mundo te traz medo, o mundo te traz, sabe, coisas horríveis. O mundo fala pra você que você não tem que ter filho porque filho é gasto. O mundo fala pra você que você não tem que ter uma esposa, você tem que ter um marido. Você é homem. O mundo fala isso pra você. O mundo fala que isso é normal. E aí você começa a acreditar que essas coisas são a verdadeira esperança, a verdadeira realidade. Mas a realidade, a única que existe, é o reino de Deus. Porque como naquele filme, eu não sei se você já assistiu o Apóstolo Paulo, Paulo descreve briga, luta por uma água, punhadinho de água que escorre pelos dedos. Mas Deus, Jesus, tem um mar de esperança, um mar de misericórdia, um mar de restauração para você. Mas você continua brigando por essa água que escorre por entre os dedos. 1, do 10 ao 14. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua
glória como do unigênito do Pai. Bom, deixa eu chegar mais perto. Eu tenho uma pergunta pra você agora. E a minha pergunta, ela é bem simples. Pelo que você tem lutado? Qual é o motivo de você lutar? Sair de casa para trabalhar, por exemplo, né? Carro, casa, aluguel, essas coisas. Alimento para família, roupa para filhos, dinheiro de, enfim, pagar a conta. Homem, eu tenho que te dizer uma coisa. Vai parecer até talvez um pouco contraditório o que eu vou falar. Mas é mais fácil você vencer batalhas financeiras, espirituais, emocionais, familiares, dificuldades. É mais fácil você vencer qualquer dificuldade de joelho, orando, buscando a Deus, buscando o auxílio dele, do que fazendo com a força do seu próprio braço. E, por favor, entenda o que eu vou dizer aqui. Não exime você da responsabilidade de correr atrás do trabalho, de correr atrás do trabalho não, mas de trabalhar. Não exime você dessa responsabilidade, né, de trabalhar. Mas a gente precisa entender que quem nos sustenta é Deus e não a gente. Porque, grava essa frase que eu vou falar pra você. O trabalho dignifica o homem, mas o excesso destrói. Tem homem que tá me ouvindo, talvez esse seja você, que sai para trabalhar de casa 2 horas antes, porque precisa pegar 2 horas de condução para chegar no trabalho, trabalha 8 horas, que é a rotina de um CLT normal, volta para casa, aí é mais 2 horas de condução, só aí foram 12 horas. Aí ele chega em casa, cansado, tem que tomar banho, porque tá fedido, tá suado, tá cansado, toma banho. Leva mais uns 20 minutos, talvez, para poder tomar um banho tranquilo, para fazer suas necessidades no banheiro, tomar um banho tranquilo. Daí ele sai do banho e aí ele tem que jantar. Daí ele vai jantar, vai mais uns 20 minutos, né? Isso se ele demorar para comer. Eu mesmo como em 5 minutos, né? Tudo bem. Jantou. Aí agora ele vai ter tempo com a família. Mas que tempo é esse? Que qualidade de tempo é essa? Ele consegue, talvez, nesse tempo dele terminar de jantar até as crianças irem dormir, ou talvez ele dormir, ou talvez as crianças já até estejam dormindo. Que tempo ele tem de instruir? Que tempo ele tem de se posicionar como sacerdote daquela casa? Quem é esse homem na educação de seus filhos? Quem é esse homem na condução da sua esposa? Bom, eu tenho que te dizer que pode parecer duro o que eu vou falar, mas Deus não chamou você para trabalhar 14 horas por dia. Você entendeu que esse canal tem uma logo chamada Bíblia de Homem e um subtítulo que sempre eu falo e repito nos vídeos esse é um canal feito para homens que não foram treinados a ser homens de Deus. E o que significa ser treinado? Ser treinado é exatamente isso. É esse contexto que eu falei pra você. Ser treinado é você ser preparado. Porque o homem, ele nasce masculino, sexo masculino. E se ele não for treinado, ele só vai crescer, talvez macho. Alguns se sentem fêmea, embora sejam macho. E aí ele vai crescer macho. Ou um macho se sentindo fêmea, se ele não for treinado. E acontece, as pessoas fecham o coração para essa palavra, homens principalmente, né, que tem às vezes um ego muito elevado, um orgulho muito elevado. Mas a verdade é que se o homem não se deixar ser treinado por Jesus, perde. Porque Jesus é o maior exemplo de homem que nós temos no mundo. Então, se você, homem, não se dedica a treinar aqueles que estão na sua casa, o mundo vai treiná-los. E o problema do mundo treiná-los é que eles vão enfrentar dificuldades. E quando essas dificuldades vierem, talvez eles não estejam preparados. Talvez eles vão sofrer muito. E eu tenho 2 filhas. Posso te falar com extrema sinceridade. Eu daria minha vida para não ver nenhuma delas sofrer nada. Mas não é assim que acontece. Porque elas vão crescer
e elas vão precisar ter a vida delas. E se elas não forem treinadas a serem mulheres de Deus, elas vão enfrentar dificuldades. E quando eu falo homem de Deus, às vezes você interpreta tipo assim, aquele homem de gravatinha que uma Bíblia debaixo do braço e tem... Não é isso que eu tô falando. Quando eu falo homem de Deus, é alguém que cultua Deus, leva princípios e valores que ele traz de paciência, humildade, benignidade, de proteção, de auxílio, de generosidade. Alguém que vai olhar para sua esposa não como um peão a ser mandado, mas vai olhar para sua esposa como um vaso frágil, precisa ser cuidado. Alguém que vai olhar para os seus filhos não como pessoas que consomem a sua riqueza, a sua comida, o seu dinheiro. Pessoas que vão olhar para os seus filhos como flechas a serem lançadas na mão do arqueiro que é Deus. E que essas flechas, para serem lançadas, elas precisam ser afiadas. E não se afia a flecha trabalhando 12, 14 horas por dia. Se afia a flecha olhando e falando, olha, não faz isso. Olha, segue por esse caminho. Olha, vê essa palavra aqui da Bíblia junto comigo. Olha, tenha um momento com Deus junto comigo. Homens que pegam o vaso frágil, a sua esposa, e fala, vem cá, vamos orar. Faltou gás, vamos ajoelhar, vamos agradecer pelo gás que a gente tinha até agora há pouco. Faltou dinheiro, vamos agradecer pelas coisas que a gente tem, mas só tem água na geladeira, vamos agradecer pela água. E vamos orar para que Deus possa nos proporcionar a abundância que Ele promete. Porque a abundância, meus irmãos, a abundância de Deus, ela é total. Ela não é apenas espiritual, embora esse é o principal. Ela não é apenas emocional, embora acaba ajudando. Ela não é só familiar, embora ele reconstrua, ele restaure, ele reestruture ou ele estruture a sua família. E ela também é financeira. Então Deus, Ele provê. Às vezes não da maneira como você queria ou como você imaginava que deveria ser, mas da maneira que ele tem a certeza de que vai ser benéfico para o seu treinamento como um homem de Deus. Cada um precisa ser tratado numa área. Então, escuta o que eu estou falando. Tem estudos que comprovam que 70% da educação de uma criança, seja ela do sexo masculino ou do sexo feminino, dependem do pai, do homem. Então, o inimigo, né? Eu não gosto de ficar falando no inimigo, porque às vezes você vai falar, nossa, o inimigo é tão poderoso. Não, Deus é poderoso, irmão. O inimigo já foi derrotado, o inimigo não tem poder nenhum. Mas ele faz pedra de tropeço. Então, o inimigo, para derrubar uma família e destruir uma geração inteira, ele não precisa atingir a mulher. Ele precisa atingir o homem. Porque se um homem for covarde, se um homem for frágil, se um homem for, esguio, for um homem que foge das suas responsabilidades, se esse homem não educar sua família, ficar trabalhando para poder trazer o sustento para casa, sem entender que quem sustenta a casa dele é Deus, e isso não exime o homem do trabalho, de novo eu reforço isso, mas se o homem não educar a sua geração, o diabo já venceu. Por quê? Ele destruiu uma geração inteira. Eu conheço pessoas que não tiveram pai presente e cresceram adultos frustrados e enfrentaram diversos problemas que todo mundo enfrenta, porém, na visão dessas pessoas, por eles não terem sido treinados por um pai, não tiveram a presença masculina de um pai, essas pessoas tomaram decisões que acarretaram problemas ainda maiores. Conheço pessoas que tiveram pai presente, entre aspas, porque trabalhava muito. E essas pessoas enfrentaram os mesmos problemas, tomaram as mesmas decisões ruins, apesar do pai ter sido presente. Olha que contraditório. Muitas vezes, pessoas que pai
é pastor. Acontece isso. Então, o seu filho, ele não quer o seu dinheiro. O seu filho, ele não quer a comida que você coloca na mesa, apesar de ser importante. Seu filho quer ser educado. Seu filho quer a sua presença. O seu filho quer entender o manual que Deus deixou pra gente, a Bíblia. E quem tem essa responsabilidade de dentro de casa? O sacerdote, o pai, que foi designado por Deus para esse chamado. Então, você quer saber qual é o seu chamado, o seu maior chamado? A sua família, seu primeiro ministério, a sua família. Então, tem muito homem que não entende isso e precisa entender, porque ele começa a escolher: eu preciso dar um carro melhor para minha família, eu preciso dar a casa própria para minha família, eu preciso conseguir pagar o aluguel, eu preciso conseguir fazer a compra do mês, eu preciso colocar arroz. Cara, você precisa de Deus, porque Jesus disse na sua palavra. E se ele prometeu, meu irmão, não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, porque Deus se importa com você. Deus te ama e Ele sabe do que você precisa. Mas eu já passei fome, irmão, mas isso já aconteceu, mas aquilo. Pô, é difícil. Tem algumas situações que derrubam a gente. É complicado. Se a gente sozinho passar fome já é ruim. Pior ainda é olhar para aqueles que a gente ama e ver eles passarem fome. Mas Jesus não prometeu facilidade, irmão. Jesus falou assim, ó: quem quiser me seguir, que venha após mim, tome a sua cruz. Que tome a sua cruz e venha após mim. Não é fácil beber desse cálice, mas é esse cálice que nos traz esperança. Porque o mesmo Jesus disse: não se trabalhe pela comida que se estraga, se trabalhe pela comida que é eterna. E essa palavra não é sobre você abandonar o emprego hoje, irmão, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas é sobre você ser inteligente, é sobre você pensar, criar estratégias. Meu, eu não consigo largar o meu emprego hoje, Natal, o que que eu faço? Meu, pega um papel, coisa simples, pega um papel. E aí você faz uma oração. Você fala: Deus, me ajuda. Me traz revelação do que eu preciso entender, do que eu preciso olhar na minha vida. E, em nome de Jesus, amém, cala a boca. E espera. Eu tenho certeza que Deus vai trazer algo para ti. E você vai pegar e vai anotar nesse papel um planejamento que você precisa executar para sair do seu trabalho. Não para sair do seu trabalho, mas para conseguir sustentar a sua família, sem precisar abrir mão da criação dos seus filhos, da união com a sua esposa. Eu tenho certeza que Deus jamais te chamou para abrir mão da sua família. Eu tenho certeza disso. Deus não quer você longe da sua esposa. Deus não quer você abrindo mão da criação dos seus filhos. Eu tenho certeza disso. Isso é absoluta certeza. Então, o que você deve fazer não é abandonar o emprego. Minha filha me arranhou aqui, ó. Só uma pausa rápida. Minha filha me arranhou. A neném de 3 meses me arranhou. Mas ela tava com a unha cortada, tá? Isso aqui foi só uma pontinha da unha dela que pegou. Então, o que você deve fazer não é abandonar o emprego e ficar desempregado, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é pedir para Deus, ajoelhado, para que Ele te ajude, para que Ele te dê sabedoria, discernimento, sabe, inteligência plena sobre daquilo que você precisa fazer. E às vezes a resposta não vem de imediato. Às vezes você vai precisar fazer aquela parábola que Jesus contou sobre uma mulher que tinha uma causa injusta. E aí ela foi até o rei, e aí o rei falou: eu não vou julgar essa sua causa, sai daqui. E aí ela todos os dias insistia para esse rei, todos os dias. E aí o rei disse: quer saber? Eu vou logo julgar e vou dar o que essa mulher tá pedindo, para que ela pare de vir aqui me perturbar. Então, bate na porta. Fala com Deus. Deus quer te ouvir. E muitas vezes a gente ora 1, 2, 3 vezes e acha: nossa, eu já orei demais. Eu já orei muito, Deus ainda não me respondeu, meu Deus do céu. 3 vezes, irmão, 5 vezes, 7, 8, 9, 10, 20, 40, 50, 60, 100 vezes. Irmão, o quanto precisar. Ora de joelho, pede. Clama pela sua situação. Deus não quer te destruir, Ele quer te fortalecer. E às vezes, para a gente poder ter uma estrutura forte, a gente precisa aguentar algumas pancadas
para enrijecer a estrutura. É por isso que a gente vai para academia, né? Às vezes a gente vai para academia, faz uma destruição do músculo para que esse músculo possa se reconstruir de uma forma melhor e crescer. Em João 1:15-18 diz assim: João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Talvez você não vai compreender na totalidade o peso dessa palavra agora. Talvez mais pra frente, ou talvez você já entenda agora. Mas essa palavra que diz assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. E a outra que diz, ninguém jamais viu o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. A graça, irmão, é imerecida. Se alguém dizer assim, nossa, olha o quanto eu trabalho, olha o quanto eu faço, eu mereço demais ser salvo, eu mereço demais que a minha situação seja resolvida. Irmão, como é que eu posso explicar para você? Deus pegou seu filho, enviou à terra em forma de homem. Esse homem, chamado Jesus Cristo de Nazaré, não pecou nunca na vida dele inteira. A sua passagem aqui na terra, né? Nunca pecou. E ele tinha o pleno poder de Deus aqui na terra. Autorização de Deus para, assim, se quiser meter fogo aí, pode meter fogo. Aí ele falou bem assim, olha, eu vou entregar minha vida como um cordeiro para salvar essa geração. Entregar um leão da tribo de Judá. Entregou a sua vida como um cordeiro. E por que um leão entregou a sua vida como um cordeiro? Pra gente ser salvo. Porque lá na cruz, se ele quisesse descer da cruz e falar bem assim, morre todo mundo agora, todo mundo evaporava. Mas ele resolveu falar bem assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele resolveu distribuir graça e misericórdia, mesmo sendo um leão, que poderia matar todo mundo. Já viu um cordeiro? Já viu uma ovelha quando você pega ela e coloca ela pra cima, assim, irmão, ela não faz força. Num primeiro momento, quando você cata a pata dela, ela vai tentar correr, mas pouquíssima força. Na hora que você coloca ela aqui, ela já se entrega. Pesquisa aí vídeo, abatendo uma ovelha, pegando e abatendo uma ovelha. Ou então, pra não ser um vídeo tão pesado pra você, pesquisa um vídeo sobre uma tosa de ovelha. Quando o pastor pega uma ovelha, coloca ela no colo para poder tosar ela, né? A lã dela. Você vai entender que o que eu tô falando é muito real. A ovelha, ela se entrega e ela não debate, só morre. Foi isso que aconteceu com Jesus. E aí você vem me dizer que você, que já fez diversas coisas erradas na vida, ou às vezes você não fez diversas coisas muito erradas, mas você já pecou, irmão. Só se você falar pra mim que você não pecou, você já tá pecando. Você é merecedor de alguma misericórdia, alguma graça. Seria muita prepotência nossa falar isso, né? Então, o que Jesus diz aqui é exatamente isso. Não merece. Irmão, a gente não merece. Mas ele derrama graça. Ele derrama misericórdia. E ela é infinita. E é maravilhosa. E aqueles que a experimentam não conseguem mais olhar pro lado. Sabe aquela música que diz: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver? É exatamente isso, irmão. Desperta, desperta, homem. Homem, desperta, desperta. São 5:30 da manhã. 5:30 da manhã. E eu tô te dizendo, desperta. Para de dormir. Você tá adormecido, você tá levando a vida. Nossa, mas nada de ruim acontece na minha vida, Nathan. É realmente. É assim que o diabo quer você. Dormente. No vale da dormência. É isso que ele quer. Que ele já te tem.
Então desperta. Acorda desse sono. Começa a olhar para dentro da sua casa e falar: meu Deus, eu preciso educar minha filha, meu filho. Meu Deus, eu preciso ser um marido melhor para minha esposa. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer de melhor? No que eu tenho errado? Faz isso porque muitas vezes a gente perde tempo demais correndo atrás de coisas que escorrem pelo dedo. Às vezes você vai trocar uma herança eterna, que é os seus filhos, que eu não sei se você sabe, mas a Bíblia mesmo diz que os filhos são herança do Senhor. Aí você vai pegar essa herança e você vai jogar fora. Você vai pegar essa herança e você vai falar: Senhor, obrigado, mas eu prefiro um dinheirinho aqui, ó. Prefiro uma trambicagem aqui ali. Prefiro pegar a mulher dos outros ali. Prefiro trair minha esposa ali, viu? Eu prefiro tá aqui jogando videogame do que cuidando da minha esposa, do que cuidando das minhas filhas, educando minhas filhas, meus filhos. É isso que eu prefiro. Esse é o homem que o Senhor chamou para ter uma família. E eu quero pegar essa herança e jogar fora. É isso que você tá falando. Pesado, né? Pois é. Mas aqui eu tô falando com homem. Eu não tô falando com menino. Eu não tô falando com quem saiu da fralda agora. Eu tô falando com quem resolveu ter uma família, com quem resolveu casar, com quem resolveu fazer as coisas. Ah, mas eu separei da minha esposa. É, irmão, você separou? Separou porque ela brigava muito com você? Pois é. Tem uma coisa que até o pastor Cláudio Duarte fala muito, né? A mulher, ela tem muito hormônio e demônio, uma palavra bem parecida, brincadeira, mas... Irmão, mulher não é fácil, não. Mas é uma bênção. É maravilhosa. Coloca a gente no trilho, no eixo. E muitas vezes, meninos que se casam, eu mesmo, um menino que se casou, meninos que se casam, ficam ofendidos quando a esposa assume o papel de homem da casa. Meninos que se casam ficam ofendidos quando a esposa tenta dar um tranco nele para ele funcionar. Mas, irmão, eu tô falando isso. Você parece doideira, né? Mas eu tô falando isso porque eu sou um homem que não foi treinado a ser um homem de Deus. Então, quando eu me casei, eu ainda era menino. Eu já trabalhava, eu já morava sozinho há 2 anos, mas eu ainda era um menino. E eu tenho 26 anos hoje, tá? Me casei com 23 anos. 23 anos, 24. 23 ou 24. Meu Deus, não fala pra minha esposa isso não. Então, vai fazer 3 anos que eu tô casado. Mas, aí você, né, talvez você tenha 20, 30, 40, 50 anos de casado, você tá me ouvindo. E aí você vai falar assim: nossa, tem nem experiência, passou por nada. Meu irmão, se eu te falar que eu já passei por doença, dificuldade financeira, briga, tipo assim, feia mesmo, assim, briga terrível, de xingamento e tudo. Já passei por tanta coisa. E aí só que eu tenho uma característica, e eu acho que é minha, né? Não sei se você pode ter algo assim também, mas eu aprendo rápido. Então, eu errei. Eu vi que eu errei. Aprendi. Vou melhorar. Mas tem muito homem que resolve ceder pro ego, pro orgulho. E aí, em vez dele aprender com o erro, ele passa 20, 30 anos, 40, 50 anos num casamento, sem perceber que ele é um menino, que ele trata a esposa dele igual um menino trataria. Assume a sua esposa de tipo assim: olha, eu te amo, quero estar contigo, sinto sua falta, vem cá, vamos fazer alguma coisa só nós dois. Parece loucura o que eu tô falando. Homem que é homem, às vezes tá passando na rua, vê uma florzinha ali num jardim, pega, né? Que pode pegar, não que seja, já vai entrar na casa dos outros pegar a flor, né? Mas vê ali uma florzinha na rua, pega, leva pra esposa: ó, lembrei de você. Você vai falar: pô, Natão, o romance acaba depois de 5 anos, 10 anos. Rapaz, eu tenho perto de mim pessoas que são casadas há 28, quase 30 anos, e que parece que é 2 adolescentes namorando. Então a paixão, ela só acaba quando a gente decide que ela vai acabar. Quando o homem decide que não vai se posicionar. Mas eu trabalho, eu sustento minha casa, então você é um macho. Você não cuida da sua esposa, se você não educa seus filhos, ou você acha que é a escola que tem a obrigação de educar seus filhos. A agenda woke
tem a obrigação de educar seus filhos. É a agenda que são essas pessoas, né, que vão educar seus filhos. Então parece que eu tô sendo muito bruto com você, mas eu só tô te tentando fazer acordar, despertar, desperta. E aí você vai falar, poxa, Nathan, mas você tá falando pra mim largar... você falou sobre o trabalho lá, né, das jornada de 12, 14 horas. Que às vezes você tem 8, mas você trabalha muito mais. Irmão, eu sou empreendedor. Eu trabalho muito mais. Às vezes eu trabalho 14, 20 horas. Só que eu trabalho de casa. Então, eu tô sempre ajudando minha esposa. Eu tô sempre trazendo a educação para as minhas filhas, né? E eu mesmo, hoje, pra ser sincero, você aperta aqui, né, com o homem. Hoje eu chorei bastante, porque eu tô há uma semana e meia, quase 2 semanas, para poder lançar a comunidade Homens de Honra, né, o MVP pelo menos, para começar a popular, né, ter homem, vocês começarem a fazer as atividades. E aí eu tô há 2 semanas, numa luta constante para entregar isso, e eu tô aprendendo a programar agora e tô usando a inteligência artificial para me ajudar, obviamente. Mas eu passei essas últimas 2 semanas muito longe das minhas filhas. Últimas semanas não, último mês, vai. Tem um mês que eu tô nessa luta aí pra poder entregar essa plataforma. Longe, assim, de, tipo, ficar muito tempo trabalhando e pouco tempo com elas. E hoje, poxa, eu tava chorando. Isso não quer dizer que eu não educo, tá? Continuo aqui, vou, educo, falo, e, enfim, oro. E falo sobre a palavra de Deus. Mas hoje eu tava chorando, porque eu senti que eu tava ausente. Então, homem que é homem, ele percebe essas falhas e ele fala, vou melhorar. Então hoje eu resolvi que eu ia mudar, ia melhorar. Por isso que eu tô gravando esse vídeo. Comecei às 4 da manhã a gravar, né? Já são 5h40. Eu ainda tô gravando, porque é uma palavra mais longa essa. Se você gosta de vídeo curto, no meu canal não, né? No canal de Deus aí que me deu, Bíblia de Homem, você vai ver devocionais que são entre 8 a 10, né? Eu falo 10, mas às vezes é 12, 13 minutos. E você também vai ver insights rápidos para homens, tá? Que são vídeos mais curtos. Mas aí tem essas interações aqui que eu tô fazendo com você. Talvez eu até transforme isso em live no futuro. E vai ter agora, eu vou postar. Talvez você tá vendo esse vídeo já tem um tempo que eu postei, então... daily construção, né? Eu amo fazer coisas de construção, fazer as coisas de construção em casa, também porque é mais barato, né, irmão, também. Mas aí eu mesmo pegar pra fazer as coisas, eu não sou construtor, tô aprendendo agora as coisas, mas a gente vai aprendendo junto. Eles são mais longos também. Então, o homem percebe o seu erro e muda. Então, percebe hoje o seu erro, muda. E essa foi a parte 1, né? Tipo assim, um vídeo bem longo. Foi a parte 1 dessa série que a gente vai fazer sobre João, né? Sobre o livro de João. Então, essa foi a parte 1 do capítulo 1. Ainda tem a parte 2 do capítulo 1. E dessa maneira a gente vai indo, irmão, porque a comunidade Homens de Honra, e aqui eu vou falar para peregrinos, porém, se você ainda não é peregrino e quer se tornar, entra aí nesse link que tá embaixo e acessa a comunidade Homens de Honra, porque é uma comunidade gratuita, que você vai lá, vai se inscrever, vai participar. E lá você vai poder interagir com outros homens que estão na caminhada e vai poder fazer as atividades. Isso é o principal, tá? Fazer as atividades para poder ir evoluindo espiritualmente, emocionalmente, familiarmente. Talvez nem sei se essa palavra existe, mas no seu núcleo familiar e financeiramente também. A gente tem atividades lá para isso. São 17 fases. A gente ainda tá na primeira fase. Então, no momento que eu tô gravando e postando esse vídeo, a gente ainda tá na primeira fase. Por quê? Porque é um processo longo, irmão. É um processo longo. Processo de ser treinado como homem. Eu ainda tô sendo treinado também, né? Eu tenho 26 anos, irmão. Tô sendo treinado. Mas o processo de ser treinado para se tornar homem, ele é longo. Entendeu? Se você não foi, você... vai ser agora por Jesus, tá bom? Então, entra aí na comunidade Homens de Honra e para peregrinos, esse é o processo de ruminação, entendeu? O que eu quis dizer sobre colocar, inclusive no Checkpoint 2, já vou dar um spoiler aqui pra você, a gente faz a leitura aí do capítulo de João inteiro,
E aí você só vai poder marcar o outro checkpoint depois de 24 horas. E aí libera pra você marcar. Mas, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Se você lê o capítulo e você não ruminou, o que que é ruminar? É esse processo de você olhar para a palavra de Deus e falar, cara, o que que isso quer encaixa na minha vida? Qual é o encaixe disso na minha vida? E se fazer perguntas para forçar o seu cérebro a pensar e ao mesmo tempo orar para Deus e falar, Deus, me dá discernimento, sabedoria sobre o que o Senhor quer falar comigo nessa palavra. Se você olhar para isso dessa forma, você vai entender que, meu, cara, tem algo aqui pra mim. Por isso que essa é a parte 1 do capítulo 1 de João. Ainda tem a parte 2 do capítulo 1 de João. Que aí eu vou fazer o restante do capítulo, né? Já vou fazer tudo uma vez. Talvez seja mais longo que esse vídeo, não sei. Mas é isso que eu quero que você entenda. A vida, ela depende das suas escolhas. E as escolhas que você faz determinam a vida que você vai ter. Então, posso te dar uma dica? Escolhe Jesus Cristo nesse dia de hoje. Você já escolheu ele no passado, mas por algum motivo desanimou, você, poxa, saiu fora do caminho. E tem um renovo para você nesse dia de hoje, uma nova pergunta. Posso entrar na sua vida mais uma vez? Posso limpar? Posso fazer a transformação que eu preciso fazer? Porque às vezes o momento difícil que você passa, irmão, não é para te derrubar, mas é para limpar todo o ego, todo orgulho, toda mancha corrompida do passado. É para te transformar no homem que você merece ser, que você precisa ser. E quando eu falo um homem que você merece ser, não é porque você tem merecimento pelas suas atitudes, mas porque Deus entregou seu filho Jesus para que você se tornasse esse homem. Então Jesus trouxe esse merecimento através da cruz. Então, meu, Deus tem um lugar mais profundo para você. E a resposta é Jesus, ele está perto de Jesus, é o Espírito Santo. E homem que anda sozinho, ele demora mais tempo para evoluir, porque é complicado, cara. É complicado. A gente, muitas vezes, por ser homem, a gente tem uma casca muito dura, a gente não quer ficar se abrindo. Eu mesmo tinha muito essa dificuldade. Ainda tenho um pouco, para ser sincero. Tô um período, tirando essas cascas, sabe? Mas o homem, ele tem essa dificuldade. Então, meu, entra lá na comunidade Homens de Honra. Tem o site Bíblia de Homem, onde eu posto os conteúdos que eu posto aqui no YouTube também. Mas lá eu também faço o conteúdo escrito, então eu escrevo aquilo que eu falo aqui pra você. Então eu posto lá no Bíblia de Homem também, que é o nosso blog. Eu vou recomendar pra você clicar no comunidade homensdehonra.bibliadehomem.com, que é esse site que tá aqui embaixo. Talvez possa ter mudado o URL nesse período, talvez, não sei qual é a data que você tá vendo isso aqui. A comunidade tá no MVP, nessa data de hoje que eu tô postando, tá no MVP. O que é o MVP? É o Minimum Viable Product. É tipo assim, é o mínimo viável desse produto. E quando eu falo produto, não é porque essa comunidade é um produto, mas é porque, enfim, você entendeu, né? Enfim, olha, é gratuita, tá no MVP, ou seja, não tá completa, ainda falta algumas coisas, mas eu senti que eu tinha que lançar logo, por isso que irmão, olha a olheira que eu tô aqui, é porque pelo vídeo não dá pra você ver tudo não, mas, meu, eu senti de Deus que eu precisava acelerar pra lançar essa comunidade, porque eu sei que tem homens que estão me assistindo agora, que precisam de uma direção, precisam de uma luz no meio da tempestade. E eu sou esse homem, eu preciso dessa luz no meio da tempestade. Por isso que eu olho para Jesus o tempo todo. E quando eu paro de olhar para ele, parece que as coisas começam a dar ruim. Então, eu tô usando a comunidade também, eu também sou um aluno assíduo da comunidade Homens de Honra, porque os exercícios que eu coloco lá não são baseados no que eu acho que é bom, mas no que a Bíblia diz que é bom. Tá certo? Então é isso. A palavra de hoje foi essa, foi a parte 1. Depois eu vou lançar a parte 2. Se eu já lancei, vai estar aparecendo o card aqui. Fica com Deus, um abraço e até a próxima.